Sem pressa, aplauda Ele e glorifique se você puder. Se a sua vida está rendida ao Senhor, eu já desejo cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus. Deus seja glorificado, é Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Tem alguém que está feliz com Ele aqui nessa noite? Se não tiver alguém feliz aí do seu lado, que não esboçou um glória a Deus, um aleluia, fala para Ele que não há outra pessoa, não há em nenhum outro lugar, outro Deus que possa manifestar uma glória tão poderosa e uma glória tão libertadora, a não ser o Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso já está aqui, já está nesse ambiente, já está tudo consagrado a Ele, já está tudo nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O Senhor colocou um recado no meu coração, e a gente sabe que o domingo é um domingo com culto com a família, e o domingo, querendo ou não, é o primeiro dia da semana, e a palavra de Deus que vem aos nossos corações, ela tem um poder de reger toda a nossa semana, Tiago. E que se você toma posse da palavra de Deus no domingo, acredite que a sua semana, você plantando aquilo que você recebe aqui nessa noite, a sua semana será extraordinária. A sua semana será um romper diante de Deus, diante de todas as dificuldades. O Senhor é o teu Deus, Ele tem te guardado até aqui, e Ele há de continuar te guardando para a glória de Deus. Olha para o crente lindo e cheiroso ou cheirosa que está do seu lado e fala para ele: bom contuar com você nessa noite. Glórias a Deus, amém, graças a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 1, por favor. Livro de 1 Reis, capítulo 1. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. 1 Reis, capítulo de número 1. Versículo de número 1, por favor. Eu vou ler até o verso de número 4. E vamos ver o que o Espírito Santo de Deus ainda vai revelar, além do que Ele já propôs aqui no meu coração. O Senhor, Ele é infinito. E eu consegui fazer um rabisco de algumas coisas aqui. Tem hora que às vezes aquilo que a gente faz como rabisco nem sai. E Ele nos leva a um nível de profundidade ainda um pouco mais profundo, porque Ele sabe a necessidade de cada um que está aqui nessa noite. Para tanto, o livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 diz assim. Eu vou ler aqui a tradução, você pode acompanhar aqui atrás, vai dar o mesmo sentido. Sendo o rei Davi já velho e entrando em dias, envolveram-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram aos seus servos: procure para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja perante ao rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisaque. Qual é o nome dela? Toda a igreja, qual é o nome dela? Acharam Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e servia, porém o rei não a possuiu. Deus amado e Deus querido, é a sua palavra. A tua igreja já está com o coração aberto e declarou ainda nessa noite que é Ele e por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. Eu oro a Ti nesse exato momento para que o Senhor, meu Deus, vá mais profundo, para que o Senhor Jesus revele os segredos que estão no coração de Deus a favor da catedral dessa noite. Espírito Santo, eu te peço que enquanto eu ministro a sua palavra como instrumento teu,
Que o Senhor tenha total liberdade do nosso meio para curar, manifestar a tua glória. Enquanto o Senhor encontra verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e também em verdade. Manifeste a sua vontade. É o que eu creio, já te agradecendo em nome de Jesus. E todos que confirmam comigo a oração diz amém. Olhe para cá. Olhe para mim, por favor. O livro de Primeiras Reis de Israel, o capítulo 1, do verso de número 1 até o verso 4, está contando a história da velhice de Davi. Davi, todos nós sabemos de cor e salteado que foi um grande rei, que liderou e governou Israel. Após o fracasso do rei Saul, Davi ele foi escolhido por Deus ainda antes que fosse formado. Reinou bem diante do Senhor e deixou um grande legado. Além de Davi reinar bem, todos nós sabemos de cor e salteado que Davi também cometeu tropeços. É bem verdade que Davi também errou, assim como qualquer um aqui nessa terra vai errar. Mas algo interessante da história de Davi, aonde eu li com vocês aqui o capítulo 1, Davi está deixando um grande legado. Isso implica em dizer que Davi está partindo, mas Deus ainda não encerrou a sua obra na terra. O Senhor olha para Davi ainda no período da sua velhice e percebe que os olhos de Davi já está cansado. Davi já não é mais o moço que atira pedra, que derruba gigante. Davi já não tem mais aquele vigor de outrora. Haja visto diante desse texto, Davi já é um idoso. E digamos de passagem, um idoso que tem história e respeitado. Eu me imagino aqui, só parafrasear Davi na sua idade, contando para os seus liderados e fazendo lembrar eles de coisas passadas, o quanto Deus usara ele e os seus guerreiros diante das pelejas, e o Senhor travou grandes batalhas, dando vitória a Davi, dando vitória a Israel, dando vitória a Jerusalém. Ao ler esse texto aqui, a gente percebe que a força de Davi, embora não seja mais a mesma, o texto nos deixa bem claro que os servos que estavam a cuidar de Davi pegaram lençóis e edredões para poder aquecer o rei, porque o rei, estando avançado de idade, sentia muito frio e não conseguia aquecer ou manter o nível da temperatura do seu corpo. Então nota, estudiosos bíblicos e até mesmo médicos, se tiver alguém aqui pode até ser melhor do que eu vou dizer, alguns conseguem taxar Davi durante a velhice que está sofrendo com uma doença por nome de hipotermia, quando ele não consegue mais manter o nível, ou o corpo não consegue mais aquecer. Então Davi se bate mesmo tendo sol, Davi sente frio mesmo tendo cobertor. Há uma tipologia que nos permite analisar o texto da Bíblia, somente a título de curiosidade, não feri-la. Quando alguém olha para Davi nesse estado aqui, julga uma tipologia, uma figuração, julga que Davi representa a igreja, ou representa Jerusalém, que no período, ao invés de buscar ao Senhor, é tomado por uma frieza espiritual. A mulher Abisaque, que ora, é trazido à presença de Davi, segundo essa linguagem metafórica, representa o Espírito Santo. Quando os lençóis não conseguiu aquecer Davi, a Bíblia diz que essa sulamita, ela deitava com Davi, não coabitava, só era para aquecer o rei diante do frio que sobrevinha a ele. Fazendo essa analogia aqui, sem ferir o texto, alguém consegue dizer que Davi era o representante da igreja, que estava passando um momento frio, mas que foi rogado ao Espírito Santo que viesse sobre a igreja e aquecesse a igreja diante do frio que se passa. Deixando isso aqui de lado, porque não é a mensagem dessa noite,
A Bíblia diz que alguém teve uma ideia no palácio. E qual é a ideia? Saia diante das ruas de Jerusalém e procure uma moça formosa, bonita, de boa aparência, para que traga diante do rei com intento. E qual é o intento? Aquecer o rei do frio que está sobrevindo. É quando diante de todas as moças acharam Abisaque. Essa mulher é sulamita, ela é nada mais, nada menos de Israel, da tribo de Isacar. E uma vez sendo da tribo de Isacar, ela tem a legitimidade, ela tem a legalidade de servir ao rei, porque ela não é estrangeira, ela é alguém de origem israelita. Então acha a mulher uma qualidade, ela é boa aparência, acha nesta mulher a vontade de servir ao rei, ela tem essa legalidade, ela tem a aliança com Deus de Israel, então o currículo dela é perfeito. Uma vez ela sendo introduzida diante da presença do rei, a Bíblia nos deixa claro que ela aquecia o rei Davi, servia o rei Davi, estava na presença do rei Davi, cuidando do rei Davi. Porém, Davi não a tomou como mulher. Ao ler esse texto aqui, eu fui buscar o significado de Abisaque, porque imagina que nesta noite, alguém que olhe, alguém que precise para servir ao rei da glória na igreja, o currículo seja descrito mais ou menos assim: eu quero mulher que seja bonita, que seja formosa, que saiba falar, mulher que esteja disponível a servir. Olha, irmão, para mim aqui ia dar um pouquinho de problema, porque alguém que fosse escolhido, a outra poderia dizer: eu também sou de beleza formosa. Então logo poderia trazer algum tipo de problema, porque não havia só uma mulher bonita em Jerusalém. Mas não se trata só da boniteza, se trata do escolher e separar aquilo que Deus determinou. É quando essa moça, dentre todas, foi escolhida para servir ao rei. Eu repito, é quando essa mulher, dentre todas, foi escolhida para servir ao rei. E quando alguém é escolhido, sempre tem um propósito. Eu vou repetir: quando alguém é escolhido, sempre tem um propósito, principalmente para servir ao rei. Ao olhar a história desta mulher por nome de Abisaque, existem alguns termos dentro do hebraísmo que traz uma tradução maravilhosa. A primeira tradução do nome Abisaque significa algo que não pode ser tomado. Ora, quando alguém traz Abisaque para a presença do rei, esse nome Abisaque significa esse algo que está trazendo a presença do rei jamais pode ser tomado. Eu repito, esse algo que está trazendo a presença do rei jamais pode ser tomado. E existem algumas coisas dentro da liturgia do Senhor que o próprio Deus estabelece que de forma alguma pode ser tomado. Existem coisas dentro da igreja que quando Deus outorga, jamais pode ser arrancado. E se for arrancado, dano se trará para aquele que arrancou. Eu vou exemplificar isso para não ficar de uma forma que não dê para entender. O nome Abisaque traz um peso, e a sua transliteração significa algo que não pode ser arrancado. Primeiro, quando Deus estabelece um chamado na vida de alguém, esse chamado jamais pode ser arrancado. Quando Deus separa alguém, essa separação jamais pode ser arrancada. Quando Deus estabelece dentro de um lar um casamento diante de Deus, jamais esse casamento deve ser arrancado. Quando Deus derrama uma unção poderosa, jamais essa unção pode ser agarrada. E o que é isso, pastor? Quando Deus escolhe alguém para servir diante da sua presença, mesmo alguém, querendo ou não, gostando ou não, não tem o poder e não tem a autoridade de arrancar aquele que Deus chamou, aquele que Deus separou, aquele que Deus estabeleceu. Então Abisaque tem um principal diante de Deus. E qual é o principal? Foi Deus que me chamou, foi Deus que me estabeleceu. E se foi Deus, ninguém vai me arrancar. Eu vou repetir isso: ninguém vai me arrancar. Eu queria que você viesse comigo, por favor, e pegasse na mão do irmão que está à sua direita e à esquerda com cuidado.
com carinho, mas por favor, mostra que você está aquecido. Se você pegar na mão dele mais ou menos, sem balançar, vai ficar parecendo que você está igual a Davi, está frio. Mas pegue na mão dele, dando uma balançada de leve, diga, é só para aquecer um pouquinho. Fala para ele o que Deus determinou para você. Fala isso, por favor, diga, Deus determinou para você. Diga, ninguém vai arrancar, diga, ninguém vai tirar, ninguém vai tocar, ninguém vai abalar. Fala para ele esta palavra, porque é profética. Diga, o teu trabalho ninguém arranca, a tua empresa ninguém arranca, os teus filhos ninguém arranca, a tua unção ninguém. Você não está falando, eu vou parar de pregar. Levante a mão para o céu, por favor. Nada será arrancado da tua vida, nada será perdido da tua casa. O diabo pode tentar contra você, mas Deus já está liberando a palavra. Ninguém vai arrancar o que eu te dei. Levanta uma mão para o céu, por favor, enquanto o Igor me ajuda, e diga, ninguém vai arrancar e nem vai tomar o que Deus estabeleceu para mim. Ninguém vai arrancar, ninguém vai tirar. A certeza do que Deus estabeleceu para você, é você que tem que ter essa certeza. Tem gente que está temendo ciranda de pombagira. Não tema, porque o que Deus te deu, eu posso falar? É seu. Tem gente que está temendo a concorrência. Se a mão de Deus está lá com você, fica tranquila. Ninguém toma, ninguém toca, ninguém tira, ninguém balança. O que Deus estabeleceu, ninguém pode tomar. Agora olha para mim, por favor. A desobediência é a única coisa, presbítero Rodolfo, que tem o poder de remover o que Deus já te deu. Porque quando Saul desobedeceu, Deus disse, ninguém poderia tirar Saul. Mas porque você desobedeceu, você perde. Não é que ninguém tire, você perdeu. E lembra o que Apocalipse diz? Guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua vigilância, irmão, total. Ninguém vai tomar aquilo que Deus já estabeleceu para você. Quando trouxeram Abisaque diante da presença de Deus, missionário Tiago, estava diante de Davi uma palavra cravada. E qual era a palavra? Ninguém vai tomar o que Deus já estabeleceu. Segunda coisa para me correr no texto, Abisaque significa transição, ou seja, vai o velho. Eu vou repetir, vai o velho, vem o novo. Primeiro, ninguém vai tomar, ou nada pode ser tomado. A segunda coisa que Abisaque representa, uma igreja, Abisaque representa, é o seguinte: haverá transição. E o que significa transição? Abra mão do velho, porque o novo já está chegando. E isso é profético, por quê, pastor? Davi já está indo, mas Salomão está chegando. Alguém está aqui, irmão? Davi já está indo e Salomão está chegando. E uma igreja chamada Abisaque, ela está participando de um momento de transição. E essa transição é permitida por Deus enquanto nós estamos na terra. E eu não sei quem vai pegar. Existe transição de muita coisa sobre a face da terra. Embora a unção ninguém tome, a graça ninguém tire, o que Deus te posicionou ninguém balança. Olha, eu estou pregando aqui, tem gente... Ninguém vai tomar o que Deus já colocou nas tuas mãos. Só que se Deus não permitir a transição das coisas, água parada, ela fica ruim. E o que é que Deus está dizendo? Deixa o rio fluir, porque está havendo transição de algo novo. Se paralisar, fica ruim, mas se deixar fluir, a transição vai acontecer. E essa transição é no tempo de Deus e na hora de Deus. É quando alguém que está embaixo, obrigado Jesus, ele faz a transição e coloca. É quando alguém que está no chão, ele tira do chão e coloca entre príncipes. Meu Deus do céu. A transição precisa acontecer, por quê, pastor? Um está no chão e o outro está em cima da figueira. O que está no chão é Bartimeu, o que está em cima da figueira é Zaqueu. Bartimeu e Zaqueu.
Quem é? Quem é? O de cá só ouve, o de lá quer ver. O de cá não dá para enxergar, o de lá ouviu e quer enxergar quem está chegando. Só que quando ele chega no daqui, ele diz, vai ter transição. E qual é a transição? Tu estava caído, eu te coloco de pé. Tu não enxergava e eu vou fazer você enxergar. O de cima, ele diz, para você a transição é outra. Qual? Quem está em cima eu mando descer. Mas não é com o sentido de humilhar. É porque o lugar mais alto que eu quero que você atinja é dentro da sua casa, porque chegou salvação. Pegou? Ele chama a atenção em cima, e Deus diz assim, não é sobre em cima, é sobre a sua casa chegando salvação. E é tão poderosa a transição dentro da casa do homem de Deus, que ele recai sobre ele. E eu amo o que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz, pastor? Ele olha para Jesus e diz, Senhor, já que a salvação vai entrar na minha casa, deixa eu colocar algo em xeque. Se eu em alguma coisa defraudei alguém, olha a transição acontecendo, eu vou restituir, quantas vezes? 4 vezes. A transição quando Jesus entra, é impossível não acontecer uma revolução, uma transformação. E o que é que ele faz? A maior transformação não vai ser fora, a primeira transformação vai ser dentro. Então ele coloca em xeque, Senhor, se eu estiver devendo, roubei alguém, quem diz que Zaqueu roubou, está enganado. Porque se alguém rouba, tem a consciência do que rouba. E se tem a consciência do que rouba, diante de Jesus não tem como negar. Ou seja, ele nem diria, procure ver se eu roubei alguém, porque se eu roubei, eu vou restituir. Isso aqui coloca em xeque. Ele dizia assim, ó, eu fui publicano, eu sou publicano, mas não lembro de ter defraudado ninguém. Mas se caso acontecer isso, eu vou restituir 4 vezes. Aí Jesus olha para ele e diz, agora sim, agora entrou salvação na sua. O velho vai embora e a transição acontece, entra o novo. Porque o que Deus estabelece ninguém toma, porque o que Deus determina ninguém arranca. E quando ninguém arranca, alguém está pensando que não vai haver mudança. Só que a mudança já iniciou, a mudança já está acontecendo. Terceira coisa, eu vou embora. Além de Abisaque, algo que não pode ser tomado, a transição que acontece, vai o velho, vem o novo. Ela também significa serviço puro. Dentro desse serviço puro, Abisaque está servindo ao rei, sem esperar nada em troca. Alguém pegou isso aqui, foi? Alguém pegou isso aqui. E cá para nós, é tão lindo a gente servir ao rei, sem esperar nada em troca. Porque o Salmo 24 diz o que, meu filho? Tudo que está na terra é do Senhor, todos os moradores também é dele. Tudo que há aqui é de Deus. Não me entendi, pastor? Quando eu sirvo a Deus, sem esperar nada em troca, canaliza em mim a transição de entender que já não me chama mais de servo, mas de amigo. Mas não é só mais de amigo, também é de filho. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. O filho melhor ainda. E se nós somos filho, logo também somos herdeiros. E se somos herdeiros em Deus, logo também somos co-herdeiros em Cristo. Isso quer dizer que quando eu sirvo a Ele, eu nem preciso ficar cobrando nada a Ele. Eu nem preciso ficar colocando Ele na parede. É só tomar posse e dizer, se é do meu Pai, é meu. É só tomar posse e dizer, se é do meu Jesus, também é. Servir sem esperar nada em troca. Finalizo. A quarta coisa, ela tem cuidado, ela tem honra e ela tem submissão. Alguém grava isso, por favor? Repita comigo e diga, nada será tomado. Estou sozinho, diga, nada será tomado. Eu já tomo posse da transição. Eu já tomo posse da transição. Repita comigo e diga, serviço puro
sem esperar nada em troca, porque eu não sirvo a homem. Sela isso, eu sirvo a Deus. Pegou isso? Dentro dessas 3 coisas, desencadeia 3 coisas para a sua vida. Primeiro, o cuidado de Deus. Segundo, a honra de Deus, dentro da sua submissão. Quando você é submisso a Deus, você não faz nada porque Ele está lhe empurrando a fazer. A submissão traz ao nosso coração uma devoção de adorar a Deus, porque eu sinto amor em adorar a Deus. De vir à casa do Senhor por devoção a Ele, por respeitar a majestade eterna que é Ele. Então dentro disso tem o cuidado, tem a honra e tem a submissão. Pastor, o Senhor deu esse arrudeio todo, por quê? Porque todo aquele que entra na presença de Deus, ele vai passar a observar cenários de conflito. Grava isso, por favor. Casamento vai ter cenário de conflito. Na sua empresa vai ter cenário de conflito. Em amizades vai ter cenários de conflito. Dentro do seu filho, sua família, vai ter cenários de conflito. Só que quem entende que o que Deus deu não vai ser tomado, não deixa se levar pelo conflito que está convidando. E também não rejeita o conflito que está vendo. Porque quem está chegando no conflito, não chegou à toa. Receba, chegou lá para resolver. Deus nunca vai permitir você chegar ou ver um conflito sem que Ele queira te usar para repreender esse conflito e haver paz diante de todos. É tão verdade isso, que os discípulos ficaram conflitados quando Jesus disse: te encontro do outro lado, e o vento se levanta, a tempestade se levanta, só que aquele que resolve o conflito veio andando sobre as águas, repreendeu a tempestade, repreendeu o mar. E alguém olhou e ainda disse assim: será que é um fantasma? Ele disse: não é fantasma, sou eu que estou ensinando vocês a todo o tempo a não correr de conflito, mas resolver os conflitos que é imposto. O conflito é colocado porque alguém está usando a sensibilidade, alguém está usando a fragilidade do rei Davi para tentar sentar no trono e governar, sendo que não tem a chamada, sendo que Deus não escolheu. A Bíblia diz que Adonias levanta um grande conflito, porque já tem uma unção delegada. Pegue isso, por favor. Já tem alguém que Deus separou, já tem alguém que Deus escolheu. Adonias, que é o filho de Davi, ele sabe que o pai já não tem mais a mesma pegada, como a gente diz, já não consegue mais correr atrás, já não tem mais o mesmo vigor. E o que é que ele faz? Às escondidas do pai, ele diz: a partir de hoje quem vai governar aqui sou eu. E eu tenho um recado aqui: ninguém vai governar sem que Deus dê autoridade para governar. E como eu não vim pregar, e vou falar baixo, para alguém que Deus não deu autoridade, mas que Deus encarregou de autoridade para governar, envergonhado não ficará você, envergonhado não ficará a tua casa, porque Deus te separou e te escolheu para governar. Alguém está aqui, irmão? Ele te separou e te chamou para você reinar, para você governar. Só que o que você não sabe, e o que você às vezes rejeita, ou o que você às vezes acha que não tem capacidade, tem gente por aí se antecipando, doidinho para estar no lugar que Deus escolheu você para estar. Aleluia. Enquanto você rejeita o que Deus está preparando para você, porque você quer entender demais, e as coisas de Deus nem sempre é entendível, é recebível, é acreditar que vai dar certo. Tem gente, irmão, dizendo: se ela dá um mole eu passo na frente dela, se ele dá um mole eu passo na frente dele. É tão verdade isso, que tem alguém que não tem como entrar no tanque. É assim ou não é? Olha o que desce. Aí tem alguém que na hora do rapaz, o que é que ele faz? Passa na frente. Porque tem sempre alguém que a oportunidade talvez é para você, mas por causa de algumas coisas você está travado. Você está travado, e o que é que essa pessoa faz? Pula na tua frente. Só que hoje, irmão, escuta isso, essa porta está fechada para alguém que quer pular, porque se chegou a tua hora, eita,
Porque se chegou o teu tempo, não é nem por força e nem por violência, é só por obediência. E se você obedecer, pelo amor de Deus, para de dizer que não vai dar certo, para de dizer que não é a sua hora, porque se tu não tiver coragem de pular no tanque, Ele não vai nem esperar você pular no tanque no movimento das águas. Ele vai estar do teu lado dizendo: eu posso fazer alguma coisa por você. É que não tem ninguém, não, quem pulou na sua frente pulou, só que também não vai ter o que você vai ter. Quem se antecipou para tomar o que é teu, não toma, porque o que é teu ninguém vai. Aleluia, irmão. Pegou isso aqui? Quando Adonias preparou, ele chamou um grupo dele, isso aqui é só ensinamento, ele chamou um grupo dele, e quando ele chamou esse grupo é fechamento de Adonias. Esse grupo que é fechamento de Adonias, está fazendo algo errado, mas está atrás de Adonias. Só que o profeta Natã não foi chamado. Alguém está aqui? O sacerdote não foi chamado, Abiatar não foi chamado, só o grupo de Adonias. E o que é que o grupo de Adonias fez? Vamos aproveitar que Davi está na sua debilidade e vamos proclamar rei Adonias. Enquanto eles estão proclamando, o profeta, ele vai até a mãe de Salomão, chama Betseba e diz assim: Betseba, não é da agora que Deus prometeu a Davi, eu vou repetir isso aqui, que Deus prometeu a Davi, e promessa dada de Deus ninguém, eu vou ser simples assim mesmo, promessa dada de Deus ninguém arranca. E eu me lembro que essa promessa não foi nem para o profeta, mas foi para o filho de Betseba, chamado Salomão, que o trono, que o governo, que a honra, que a coroa, que a autoridade é estabelecida por quem Deus escolheu, para quem Deus escolheu. E quem Deus escolheu, Betseba, eu me lembro que não é Adonias, é Salomão. Vamos fechar um tratado aqui? Você vai entrar na presença do rei. Entrar na presença de quem? Como é maravilhoso entrar na presença do rei. Quando Betseba entra na presença do rei com uma instrução do profeta, ela tem uma instrução de como vai falar com o rei. E quando ela entra na presença do rei, ela se prostra, chama a atenção do rei Davi, que já está avançado de idade, volto eu a repetir, e diz: meu senhor, eu tenho uma lembrança. Porventura a palavra de Deus liberada como promessa não é para que Salomão reine? Sim, é para Salomão reinar. E por que Adonias é proclamado ao rei? O Senhor liberou isso e não contou a ninguém. Davi disse: como é que é? Adonias não é o rei, quem vai governar é Salomão. A diferença de quem Deus não chamou e quer fazer pode se tornar uma vergonha pública, mas a diferença de quem Deus chamou, separou e escolheu pode se tornar uma vitória pública diante de... Aleluia, aleluia. Adonias foi rejeitado, Salomão é um homem da promessa. Escuta isso, por favor. O profeta Natã disse: quando você entrar na presença dele, você vai dizer tudo o que eu estou te dizendo. Grava isso. Depois que você disser tudo o que eu estou lhe dizendo, eu vou entrar depois de você e vou confirmar a palavra que você está dando. Porque toda palavra direcionada de Deus, ele fala e confirma ou testifica. Tudo que vem de Deus, disse Davi, uma vez o Senhor falou e por 2 vezes eu escutei. Quando Deus fala uma vez, ele já disse. Quando Deus fala pela segunda, ele está confirmando. E cá para nós, tem gente aqui, irmão, que eu estou olhando de olho aberto, guiado no Espírito Santo. Deus já confirmou algumas coisas com você. Eu não sei que tipo mais de confirmação você está esperando para exercer o que Deus já liberou ao seu favor. Quando ela está contando, o profeta entra e confirma
tudo aquilo que ela já tinha falado, ou seja, as duas palavras no coração do rei, não tem para onde o rei correr. O rei olhou o zum e disse assim, ó, ei, o que ia acontecer com, se tu não pegar aqui a mensagem, o que ia acontecer com a catedral, ia acontecer só depois da morte do rei Davi, porque o sucessor só sobe ao trono depois que o pai vai embora. Olha o que Davi faz, só porque alguém tentou movimentar, antes da hora, só porque alguém tentou tomar o que não era dele, só porque alguém tentou dar um jeitinho naquilo que Deus não quer que dê jeitinho algum. O que era para ser amanhã, finge que pegou. O que era para ser no final de semana que vem, o que era para ser no mês. Porque todas as vezes que alguém pensa que vai cantar fogos, que vai tocar e que vai aplaudir a derrota de alguém, Deus olha o coração desse alguém que Ele separou. E eu tenho em mim que se tem uma coisa que Deus não permite, é quando toca na inocência de alguém. Você não sabe, mas você não ficou sabendo, mas aconteceu. Ninguém te contou, mas o negócio rolou. E aí o que é que Deus faz? Pode ficar tranquilo, porque o que você não sabe, quem resolve. Se é para aplaudir a Ele, aplauda a Ele mais forte, porque Ele merece. A voz já foi. Eu finalizo. O ambiente de conflito, repita isso comigo, o ambiente de conflito, ele só é resolvido porque quem Deus deu autoridade para resolver. Alguém tem uma mão levantada? Eu não sei aonde está havendo algum tipo de conflito, e nem vim profetizar conflito nenhum para a sua vida, mas eu quero dizer que se está acontecendo algum tipo de conflito, quem tem autoridade para resolver vai ser você. Seja onde for, esse conflito já cai por terra nessa noite. O nome de Jesus é glória. Quem pode dar glória para Ele bem forte? Grava isso, quem Deus chamou, Deus já confirmou. Eu e você não precisa ficar se batendo com nada para provar a alguém se Deus te escolheu ou não. Eu não preciso estar provando nada para ninguém para provar se o meu casamento é de Deus ou não. Eu também não preciso ficar mostrando para ninguém, embora já está para todo mundo ver, se a minha empresa vai dar certo ou não. Porque tudo que eu tenho já não é meu, é de Deus. E o que é de Deus eu só peço a Ele sabedoria para administrar. Aqui tem uma chave para nós. Quer que tudo dê certo? Pare de dizer que é seu, diga que é de Deus. O meu casamento é de Deus. O meu trabalho foi Deus que me deu, é de Deus. A minha finança não é nem minha, eu só estou administrando, é de Deus. E quando eu gasto além, Ele puxa minha orelha e diz: rapaz, guarda o teu coração. Não gasta com aquilo que não é pão, vigia a terra. Porque não é meu, é de Deus. Aí eu quero ver o maligno se levantar contra aquilo que não é seu, é de Deus. Porque aquilo que é meu, ele pode até vir de encontro e ele dizer: perdeu, Fernando. Eu quero ver eu perder aquilo que não é meu, é de Deus para ele. Ele não perde. Consagra os teus bens, consagra a tua casa, consagra a tua família, consagra o teu casamento. É que meu esposo ainda não é crente. Deixa o camarada dormir. Quando ele estiver roncando, que tu não dorme quando ele está roncando, bota a mão no peito dele lá e mistura o ronco com glória a Deus e profetiza que ele será um pregador, que ele será um pastor, que ele será um obreiro da casa de Deus. Sabedoria. Porque quando Deus confirma a sua chamada, escuta isso, você não fica se batendo com ninguém, irmão. Você não vai ficar se batendo com ninguém, minha amiga. Porque o que Deus já determinou para você, vou frisar de novo porque é pedagógico, ninguém arranca. O que Deus já confirmou para você, vai haver transição. É que você ainda não está lá. Não estou lá ainda. É que você ainda não alcançou. Não alcancei ainda. É que você ainda não chegou. Não cheguei ainda. E outra, lá vai. Não é porque eu não cheguei que eu não estou indo. Porque há uma diferença de quem está parado e não chega em lugar nenhum.
Quem chegou lá pode me esperar. Quem já chegou primeiro do que você pode ficar tranquilo, porque a gente não está disputando com ninguém. Eu pelo menos não estou disputando com ninguém. Se for o meu dia e se for o teu dia, se for a minha hora e se for a sua hora, só basta a mão dele descer com a chave e dizer assim, ó, está aberto, pode passar. Levante a mão para adorar a ele. Está aberto, pode passar e toma posse do que eu já preparei para você. Quando ele estabelece, repita comigo e diga: ninguém toma, ninguém rouba. Agora aprende uma coisa e leva para o teu coração. Deus vai fazer você governar de uma forma poderosa, especial. Deus vai fazer você dominar coisas que você não dominava. E eu bem sei disso. Deus vai fazer você tirar de letra as coisas que você nem sabia, o beabá. Tudo isso porque a presença do Espírito Santo está com você. E se a presença do Espírito Santo de Deus estiver com você, irmão, você está no lucro. Deixa zombadores zombar, deixa quem não quiser acreditar não acreditar. Só que Ele te chamou com muita autoridade. Ele te chamou com muito poder. Ele colocou no teu vaso, que é frágil, de barro, uma excelência de glória. Para que você entenda que tudo que está acontecendo não está acontecendo porque você é bom, porque eu sou bom. É porque a graça dele nos basta. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o crente mais fraquinho aqui dessa noite não vai perder o trono para Adonias. A serva de Deus mais fraquinha dessa noite, desculpa o linguajar, não vai perder os mistérios de Deus que ele preparou para você, para o adversário. Há uma autoridade de Deus que está sobre a sua vida. Há uma antecipação. O Pai me autoriza a dizer isso. Há uma antecipação dos mistérios de Deus, do que Ele vai preparar para você. Enquanto ninguém se moveu para dizer que não vai dar certo, ia chegar no final do mês. Mas só porque alguém olhou e disse que não vai dar certo, Ele está liberando hoje. Ele está liberando para a tua casa e para a tua família. Você pode profetizar para 2 pessoas e diga para ele: é ano de governar. Diga isso. Vê se ele acredita, liberando glória para Deus. Se dá um aleluia para Deus. Chegou o ano de você governar de uma forma poderosa e especial. Eu quero convidar você a ficar de pé, porque voz eu nem tenho mais, já preguei a semana toda. Estreito. Só quem vai governar, libera um glória a Deus bem forte. Olha aí, tem gente que vai governar com muita autoridade. Tem gente que vai governar com muito poder, com muita unção. Eu profetizo em nossas vidas essa palavra. E já está acontecendo uma transição no reino espiritual. Já tem gente que está observando Elias e se tornará um grande Eliseu. Teve gente que já está respeitando tanto o ministério de Moisés, que se tornará um grande Josué. Tem gente, que não tomou Vasti como exemplo, mas a transição está acontecendo e se tornará uma grande rainha, uma grande Esté. Fica tranquilo, porque o que Deus está preparando para você é bem maior do que o que você está esperando, do que o que você imagina. Você pode segurar a mão desse crente que está do seu lado? Você pode segurar a mão dele, a mão dela? Olha para o olho dela, olha para o olho dele e diga: você vai governar com autoridade. Diga isso. Essa autoridade está na Catedral dos Milagres. Quem chegou nessa casa de oração de alguma forma, o presbítero Rodolfo já pode notar o crescimento espiritual. Aqueles que têm a sua vida espiritual de uma forma maravilhosa, também pode agradecer a Deus pelo avanço financeiro. Seus pés já estão mais firmes. A sua vida espiritual está mais equilibrada. O Senhor tem feito durante esses anos e esses dias coisas sobrenaturais no nosso meio, que só não pega quem está dormindo, só não toma posse, missionário Tiago, quem está voando, mas aquele que vem todo dia determinado, dizendo: é hoje que Ele muda a minha vida, é hoje que eu vou dar mais um passo extraordinário. Nós vamos louvar a Deus para encerrar. E vai ser dessa forma que Deus vai canalizar todas as promessas dele sobre nós. E se o Espírito Santo agir, que está agindo no nosso meio, e confirmar no teu coração que é hoje o dia de você se entregar por completo,
o dia de você se lançar no altar. Eu queria que enquanto estivesse adorando, você não vai atrapalhar ninguém, você saísse do seu lugar e viesse no momento da adoração para o altar, rendido ou rendida diante da presença de Deus. Eu creio que o Espírito Santo já está trabalhando no nosso meio. Vamos lá, Igor. Espírito Santo de Deus, seja sempre adorado, seja sempre glorificado. Receba todo louvor, toda adoração. Receba esse domingo de glória na tua presença. Todas as vidas que estão aqui representadas diante de ti, que nesta noite sejam tocadas pela tua unção. A unção que despedaça jugo, a unção que quebra todo o protocolo do adversário. Que haja transição, que o Senhor estabeleceu para eles não seja tomado. Que haja honra, que haja serviço puro, sem esperar nada em troca. Que haja o seu mover. Vem. Aleluias. Aumenta o nível da adoração e vem. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos. Se você puder adorar, adore. Mostra quem tu és e enche meu coração do amor que faz mudar. Que a tua unção repouse. Que o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas seja o mesmo Espírito que paire sobre a catedral. Que vamos para nossa casa cheio da tua unção, cheio da tua graça. E que na noite desse dia ao amanhecer, que venha uma notícia de vitória para a nossa vida. Que venha uma notícia de transbordo espiritual, de transbordo de bênção. Centraliza os teus filhos, dá equilíbrio espiritual a cada um de nós, Senhor, e glorifica o teu santo nome.